Vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, se inscreva no canal, ative o sininho, deixem seu like, para que possamos melhorar nossos conteúdos a cada dia. Agora vamos ao vídeo. A diferença é muito grande. Confira quanto valem os elencos de Chelsea e Palmeiras. Goleiros: Mendy versus Everton. Mendy, 30 milhões de euros, 192 milhões de reais. Everton, 5 milhões de euros, 32 milhões de reais. Laterais direitos: Azpilicueta versus Marcos Rocha. Azpilicueta, 13 milhões de euros, 83,2 milhões de reais. Marcos Rocha, 1,5 milhão de euros, 9,6 milhões de reais. Zagueiros: Thiago Silva versus Gustavo Gomes. Thiago Silva, 3 milhões de euros, 19,2 milhões de reais. Gustavo Gomes, 6 milhões de euros, 38,4 milhões de reais. Zagueiro: Rudiger versus Luan. Rudiger, 35 milhões de euros, 224 milhões de reais. Luan, 3 milhões de euros, 19,2 milhões de reais. Laterais esquerdos: Chilwell versus Piquerez. Chilwell, 38 milhões de euros, 243,2 milhões de reais. Piquerez, 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais. Volantes: Kanté versus Danilo. Kanté, 55 milhões de euros, 352 milhões de reais. Danilo, 8 milhões de euros, 51,2 milhões de reais. Volantes: Jorginho versus Zé Rafael. Jorginho, 45 milhões de euros, 288 milhões de reais. Zé Rafael, 4 milhões de euros, 25,6 milhões de reais. Meias atacantes: Mason Mount versus Dudu. Mason Mount, 75 milhões de euros, 480 milhões de reais. Dudu, 12 milhões de euros, 76,8 milhões de reais. Meias: Kai Havertz versus Rafael Veiga. Kai Havertz, 70 milhões de euros, 448 milhões de reais. Rafael Veiga, 4,5 milhões de euros, 28,8 milhões de reais. Meias atacantes: Hakim Ziyech versus Gustavo Scarpa. Hakim Ziyech, 38 milhões de euros, 243,2 milhões de reais. Gustavo Scarpa, 32 milhões de euros, 32 milhões de reais. Atacantes: Lukaku versus Rony. Lukaku, 100 milhões de euros, 640 milhões de reais. Rony, 9 milhões de euros, 57,6 milhões de reais. Entre os titulares: Deu, Chelsea. O Palmeiras só venceu o duelo de valores. Entre os zagueiros: Thiago Silva e Gustavo Gomes. Agora, vamos conferir os reservas. Goleiros: Kepa versus Vinícius Silvestre. Kepa, 13 milhões de euros, 83,2 milhões de reais. Vinícius Silvestre, 150 mil euros, 960 mil reais euros. Laterais direitos: Reece James versus Mike. Reece James, 45 milhões de euros, 288 milhões de reais. Mike, 1,1 milhões de euros, 7,04 milhões de reais. Zagueiros: Chalobah versus Kusevich. Chalobah, 10 milhões de euros, 64 milhões de reais. Kusevich, 1,3 milhões de euros, 8,32 milhões de reais. Zagueiros: Christensen versus Renan. Christensen, 35 milhões de euros, 224 milhões de reais. Renan, 8 milhões de euros, 51,2 milhões de reais. Laterais esquerdos:
Marcos Alonso. Marcos Alonso, 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. Jorge, 3,2 milhões de euros, 20,48 milhões de reais. Meios campistas, Kovacic, versus Gabriel Menino. Kovacic, 45 milhões de euros, 288 milhões de reais. Gabriel Menino, 14 milhões de euros, 89,6 milhões de reais. Meios campistas, Loftus-Cheek, versus Patrick de Paula. Loftus-Cheek, 18 milhões de euros, 115,2 milhões de reais. Patrick de Paula, 12 milhões de euros, 76,8 milhões de reais. Meios campistas, meias atacantes. Saul, versus Gabriel Veron. Saul, 40 milhões de euros, 256 milhões de reais. Gabriel Veron, 16 milhões de euros, 102,4 milhões de reais. Meias atacantes, Pulisic, versus Breno Lopes. Pulisic, 50 milhões de euros, 320 milhões de reais. Breno Lopes, 1,5 milhões de euros, 9,6 milhões de reais. Meias atacantes, Hudson Odoi, versus Wesley. Hudson Odoi, 32 milhões de euros, 204,8 milhões de reais. Wesley, 5,5 milhões de euros, 35,2 milhões de reais. Atacantes, Timo Werner, versus Daverson. Timo Werner, 55 milhões de euros, 352 milhões de reais. Daverson, 2,8 milhões de euros, 17,92 milhões de reais. Chelsea ganhou por muito mais uma vez. Em nenhuma das posições os atletas do Palmeiras foram superiores, em valores porque qualidade veremos em campo.